Timão Universitário. O time do povo na faculdade do povo. Apresentação: Vitor Guedes e Ricardo Dias. Timão Universitário. Vai, Corinthians! Boa tarde, hoje é segunda-feira, 21 de dezembro, estamos ao vivo pela Rádio Coringão com o programa Timão Universitário, o time do povo na faculdade do povo. Você também pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, acessado pelo fapsp.com.br/Timão Universitário. Se inscreva no nosso canal, fapsp.com.br/Timão Universitário. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. E hoje ao meu lado está Rubens Rodrigues. Hoje trocou de posição com o nosso Ricardo Dias, que está fazendo cafuné em Marcelo Barbosa na mesa de som. E hoje Rubens Rodrigues está aqui na mesa. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a toda a nação corintiana. É isso mesmo, você pode ouvir a gente toda segunda e sexta-feira das 13 às 14 horas. Umas 2 da tarde. Da 1 às 2 da tarde. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente pelo Twitter, @TimãoUni, e pelo Facebook, facebook.com/Timão Universitário. Esse é o nosso último programa inédito de 2015. O Timão Universitário vem com a temporada nova em fevereiro, quando voltarem as aulas aqui na FAP-SP. Mas durante janeiro inteiro você ouve reprise, vê outros nossos programas, acompanhando no site do radiocoringão.com.br a nossa programação. Fique ligado também que a rádio com certeza vai transmitir a Copinha, a Copa São Paulo de Júnior, o Corinthians é o atual e o maior campeão. Tem muita notícia aí na Rádio Coringão. Em fevereiro a gente vem com uma temporada nova, certo? E o nosso Papo na Laje de hoje, antes do Papo na Laje... Vamos já do Papo na Laje? Papo na Laje! O Papo na Laje de hoje é de novo com Maurício Sabará, jornalista, repórter, apresentador e autor do livro O Generalíssimo Amilcar Barbuí. Desculpe, eu falei até mal que eu tô com o pescoço meio impossibilitado. O generalíssimo Amilcar Barbuí, ele esteve com a gente aqui no programa do último dia 11, né, numa sexta-feira, falando muito sobre o livro. Obrigado por... Hoje a gente te trouxe de novo aqui, Maurício. Primeiro, obrigado de novo pelo convite, porque a gente vai falar hoje muito de Libertadores, já que o Corinthians em 2016 é a principal competição aí no ano, e porque muita gente acha que a história do Corinthians Internacional começou em 2011, 2012 ali, né, um título de 2012 quando ganhou a Libertadores, e não é bem aí, né, não começou, as tragédias não começaram no Tolima, nem a alegria começou em 2012, não é isso? Obrigado, Maurício, por novamente aceitar nosso convite. Boa tarde, Vitor, boa tarde, Rubens, boa tarde, nação corintiana. Mais uma vez uma honra estar aqui no Timão Universitário e posso garantir a todos vocês, né, que a história internacional do Corinthians já era grande desde 1914, quando já fez as suas 2 primeiras partidas internacionais, deixando uma grande impressão no técnico desse time que visitava o Brasil pela primeira vez. Quem que foi o primeiro jogo do Corinthians? O primeiro jogo do Corinthians aconteceu no dia 15 de agosto de 1914, justamente contra o Torino da Itália. O Corinthians perdeu pelo placar de 3-0. Esse jogo foi onde, Maurício? Esse jogo acho que foi no Parque Antártica mesmo. Foi no Parque Antártica. O Corinthians ainda não tinha saído no Brasil, algo que só aconteceria em 1951. E esse jogo de 14, além dos 3-0, teve um outro jogo que o Torino também venceu por 2-1. Só que a apresentação do Corinthians foi tão boa que o técnico Vittorio Pozzo, que é um técnico até consagrado, foi bicampeão pela seleção italiana em 34 e 38, ele disse que o time do Corinthians... O Torino era um grande time na Itália, não era hoje, né? Até os anos 60 era um dos maiores. Com certeza. E há uma outra vitória, há um outro jogo do Corinthians contra o Torino que eu vou citar depois, acontecido em 48, mas esse de 14 deixou uma grande impressão ao técnico italiano, dizendo que os jogadores do Corinthians, se fossem jogar na Europa, poderiam enfrentar de igual para igual qualquer equipe que enfrentasse. Pode até ser, se não tivesse tido a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, o Corinthians talvez fosse até o primeiro clube que jogasse na Europa. Teria talvez até recebido convites do próprio Torino. Esse é o nosso historiador Maurício Sabará, trazendo muito da história do Corinthians. Agora, Maurício, vamos trazer um pouco, vamos fazer esse jogo presente e passado aí, falando um pouco de 2016. Você como corintiano agora, mais do que historiador, como um cara que acompanha futebol, eu sei que você gosta muito. Ainda é uma fase aí pré-temporada, de especulação, o jogador ainda pode sair, o jogador ainda pode chegar até o final da janela, mas pelo que você sabe da condição financeira do Corinthians, da base do elenco que foi mantida, né? Perdeu um outro jogador, mas a base foi mantida. O Corinthians entra em campo com chance real de bicampeonato na Libertadores? Na sua visão, óbvio. Eu acho que o Corinthians, toda vez que entra em Libertadores, é com chance de ser campeão, mesmo com os traumas que aconteciam antigamente. O trauma foi meio pra trás, né? Ficou pra trás. Mas, por incrível que pareça, o Corinthians sempre tinha um bom rendimento na Libertadores.
Nós não ganhávamos títulos, mas a campanha do Corinthians sempre era boa na fase inicial. Na fase de grupos, até mesmo no início das outras fases, né? A fase vocês estão criando do Tolima, que ficou marcado realmente. Sim, 2011, né? Aquilo parece que era um trauma já existente do rebaixamento, né? Parece que o Corinthians ainda estava recompondo as suas cicatrizes, né? Que foi muito difícil esse final da primeira década do século XXI. Eu acho que o Corinthians entra em 2016 nas Libertadores como um forte candidato, sim. Um forte candidato, pois o time realmente já está acostumado a esse tipo de competição. Fez uma excelente campanha em 2013, né? Claro que houve um Amarílias para atrapalhar a nossa vida, né? Mas, mesmo com a ausência do Jadson, que com certeza não estará mais no elenco, eu ponho fé, sim, no time corintiano e creio que fará uma grande campanha. Se será campeão, não sei, mas tenho certeza que se será muito bem. E diz, inclusive, que a chave inicial de grupos vai estar talvez o Palmeiras, o Tolima. Vamos esperar, né? O Guarani. E você, Rubens Rodrigues? Eu acho que o Corinthians também. O Corinthians vem forte. Ele está muito bem preparado para jogar. O Tite, mesmo perdendo algumas peças, a diretoria acredito que vai trabalhar bastante para repor. E eu acredito que o Corinthians vai virar forte para essa Libertadores de 2016 aí. Eu acredito que com os rivais na competição, o Campeonato Paulista, que tem muito importância na história, e para minha geração era o principal campeonato, até 90, ser campeão brasileiro, não fazia muita distinção de ser campeão paulista ou brasileiro, a importância era praticamente a mesma. A questão é que já é um campeonato que está escanteado e vai ficar ainda mais só com o Santos ali dos grandes disputando. Esse ano a eliminação para o Guarani trouxe com ela... aumentou a importância da derrota para o Palmeiras no Paulistão, porque perdeu o Palmeiras, estamos na Libertadores. Aí, assim que a Libertadores foi lembrada, aquela eliminação. Então, o que o Maurício falou de trauma, né? O Corinthians, com esse título que já teve ali em 2012, tem que parar com isso. E é uma coisa que eu defendo praticamente sozinho na grande imprensa e também parte da torcida, essa coisa, eu sou contra priorizar só a Libertadores, já que tudo é Libertadores. Eu acho que devia jogar todas as competições e comemorar que ganhar. Esse ano eu fiquei feliz quando eu fui campeão brasileiro. Eu nunca comemorei na minha vida vaga. Comemorar quarto lugar, terceiro, isso é coisa de flanelinha, e comemorar vaga, pra mim isso é ridículo. Então, melhor ser quarto que ser quinto, isso é óbvio, mas aí se for campeão, você comemora o título. Agora comemorar classificou pro campeonato é uma coisa ridícula, é uma coisa moderninha, porque na minha época ia pra final, já tava na Libertadores, você não comemorava, você esperava ser campeão brasileiro. A Libertadores era consolação, uma vaga de consolação. O objetivo do Corinthians e de todos os grandes, não só do Corinthians, era ser campeão. E agora que começa o ano, já começa a primeira rodada, o candidato a G4 e outras froinces do mundo pós-moderno aí que... Enfim, vamos falar um pouco de história agora então, Maurício? Vamos lá. Libertadores, como a gente conhece hoje, desde a carnificina inicial até agora, sempre teve aquelas coisas de guarda com escudo, sempre foi uma várzea, mas começou em 60, não é isso? 60, anos de 60, Libertadores. 60, isso mesmo. Mas antes da Libertadores existia mundo, existia futebol sul-americano, né? Vamos ver, a gente pode fazer uma passagem histórica e a gente parando e pontuando ali, como você preferir, como essa trajetória corintiana internacional, queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte, já que o Corinthians não foi fundado em 2012, né? Não, claro, como você teve, o primeiro jogo foi em 14, né? O Corinthians ficou depois um bom tempo sem jogar contra equipes estrangeiras, claro, numa época bem diferente, no futebol amador, não era fácil um clube vir de fora do Brasil para o país, da mesma forma, principalmente um clube do brasileiro ir para o exterior, né? Tanto é que foram poucas equipes que foram para o exterior. Teve, por exemplo, um time chamado Americano, primeira equipe que saiu do Brasil em 1912. Teve o Paulistano, né, que fez a primeira excursão à Europa em 1925. Mas o renome internacional corintiano, depois desses início em 14, aconteceu no final da década de 20, né? Mais precisamente nos anos de 1929 e 1930, né? Quando algumas equipes estrangeiras fizeram algumas apresentações aqui em São Paulo, né? Enfrentando não somente o Corinthians, como o Palestra Itália, o Santos, né? Alguns combinados eram montados, né, para jogar contra essas equipes, algo comum na época, né? E veio, por exemplo, o Tucumã da Argentina, né, que sofreu uma grande goleada do Corinthians por 7-2. Na Rádio Coringão, uma vez eu fiz uma entrevista com, na época, né, o sócio mais velho do Corinthians, o senhor Antônio Risaliti, né, que ele esteve num jogo, o Corinthians empatou 4-4 contra o Chelsea, que era justamente para relembrar, né, já que a final do Mundial de 2012 foi contra o Chelsea, a gente está comemorando 100 anos, né, desse grande acontecimento, né?
Também veio um clube chamado Barracas, de Buenos Aires, né? Que o Corinthians venceu por 3-1. E a apresentação do time da época, conhecido como Esquadrão Mosqueteiro, tricampeão paulista em 28, 29 e 30, foi tão boa que o Tomás Mazzoni, que era o editor-chefe do jornal A Gazeta, chamou o Corinthians de Esquadrão Mosqueteiro, né? Porque eles tiveram uma fibra comparada aos mosqueteiros, daquele livro de Alexandre Dumas, né? Athos, Porthos e Aramis, e D'Artagnan também. E tem aquele jogo, que até tem um vídeo, né? Fácil encontrar no YouTube, que até passa no filme dos 100 anos, né? Aquele jogo do 6-1 contra o Bolonha da Itália, né? Que é o primeiro jogo que temos disponível, filmado do Corinthians, né? Ou seja, o Corinthians naquela época sempre deixava uma grande impressão às equipes que atuavam aqui no Brasil. Tanto é que os jogadores brasileiros na época ficaram tão reconhecidos internacionalmente, né, que acabaram indo jogar na Itália, isso em 1931, na primeira leva de jogadores brasileiros ao exterior, né, que o Amilcar Barbuí, Vitor, foi como técnico para a Lazio, né, formou-se um time conhecido como Brasilazio. E o time que mais acabou perdendo jogadores foi justamente o Corinthians, né, foram nada mais nada menos que 4 jogadores. Deodébio, Filó, Rato e De Maria. Deodébio foi um dos maiores ídolos da história do Corinthians, né? Depois no início ali. Sim, ele era o zagueiro que compunha a zaga com o Grané. Tufi, então, Grané, Deodébio, o trio final. Muita gente que não conhece a história como você, enfim, quando fala Deodébio, lembra do nome de um jogador que foi bastante conhecido, como o Rato também ficou bastante conhecido. Rato era o José Castelli, né? Tanto o Deodébio como o Rato eram aqueles jogadores... Rato foi técnico muito tempo depois do Corinthians. Foi ou é outro Rato? É o mesmo? Não, é o mesmo. Deodébio também chegou a treinar a equipe, foi como técnico campeão. Rato foi técnico nos 50, 60 do Corinthians, muitas vezes. Sim, já na década de 40 ele já foi era técnico. Mas o Rato ficou mais conhecido como goleiro, né? Porque ele descobriu grandes valores. Cita até alguns importantes, recentes, como por exemplo o Vladimir, Luiz Carlos. Seu recente é meio depende de quem tá ouvindo, né? O recente que eu Esse falo... Esse recente aí... É que eu não quis ir muito atrás, né? Recente, falar do Luizinho, né? Desses que foram também descobertas do Rato, né? De uma certa forma. Mas muitos jogadores, assim, eu digo recentes, a forte base corintiana que havia no final da década de 60, né? Muitos tinham que passar pela famosa peneira do Rato. Peneira do Rato. Peneira do Rato, que revelou muitos jogadores importantes para o Corinthians. Quando o Corinthians tinha terrão ainda. Era no terrão, né? Maurício Sabará, que não viu o Halley passar 15 vezes, chamando 60 de recente. Realmente é uma subjetividade, né? Eu falei recente. Quantos anos você tinha em 60, Rubens Rodrigues? Nossa, meu pai estava nascendo em 1960. Vamos dizer, década de 70 a década em que nascemos, né? Então, uma década recente, somos jovens, né? A década da invasão corintiana em 76 e do dia que o mar se abriu, em 77, 13 de outubro, gol de Deus Basílio. Mas... Agora falando um pouco de... A gente vai voltar para falar de Deodébio, a gente tem bastante tempo para falar de história hoje, mas eu queria falar um pouco sobre... Já que o pessoal acompanha muito o Mundial, o Corinthians é bicampeão mundial, o primeiro é um pouco contestado pelos adversários, mas enfim, os dois são títulos reconhecidos pela FIFA, indiscutíveis, de forma legal. Mas aí o Palmeiras recentemente, sem falar mal do rival, mas o Palmeiras tentou ali equiparar a Taça Rio ao Mundial, a Gazeta Esportiva à época tratou como Mundial. E aí o Fluminense queria também entrar na esteira por causa que ganhou um campeonato parecido, e o Corinthians com a mini Taça da Venezuela, que é um dos programas, um dos torneios folclóricos ali da história do futebol. O Corinthians também nos anos 90, se eu não me engano 90, começo de 2000, acho que 90, participou do Carranza, do Teresa Herrera, enfim, que são torneios de pré-temporada europeia. Mas a mini Taça de Venezuela, desses torneios, eu acho que é o mais famoso. Tinha um espaço muito grande, tem no Salão de Troféus do Corinthians, ainda que está no Parque São Jorge, talvez levem um dia para Itaquera, há essa polêmica de mudar ou não a sala de troféus. Mas enfim, na sala de troféus do Corinthians, que é muito bonita ali no Memorial, tem um espaço grande para essa Taça da Venezuela, não? Antes de falar da Taça Venezuela, vou até incluir um comentário sobre a Taça Rio, né? Em 52, o Corinthians também disputou essa Taça Rio. E ele foi vice-campeão dela. Inclusive... Quem foi campeão? Foi o Fluminense. O único Fluminense foi campeão, quantos foi o vice? Eu não lembrava disso. Foi o vice. É igual o maior título, né? Você vai viver de vice Não, mas o Corinthians ele foi vice. Vice é pra quem manda carta, Michel Temer. Mas o Corinthians fez uma grande campanha nessa Taça Rio de 52. Inclusive meu pai foi até em 2 jogos, né? Uma goleada contra o Saarbrücken da Alemanha por 6-1. Não, peraí. Repete qual é o nome? Saarbrücken da Alemanha. Você ouviu aí, Rubens Rodrigues? Que isso, hein, Joel? Isso aí com feijão e farinha, hein? Saarbrücken. Saarbrücken. Eu sou neto de Alemanha, né? Então eu entendo um pouquinho do idioma, né?
Então meu pai esteve nesse jogo. Eu escuto Sabará, na hora me remete a Berlim Oriental. Não, mas Sabará não é nome alemão. O meu sobrenome alemão é Markiewicz. Como? É o Markiewicz, que você já até visto a carteirinha do meu Sabará, pai, né? O Sabará é mineiro. Mas... É uma mistura de... Mas de fato foi uma campanha muito boa quando a gente fez nessa competição, né? Ganhou de 6-1 do Saarbrücken. Acho que tem um time do Paraguai ganhou de 6-0 também. Teve um jogo contra o Áustria, venceu por 2-1. Todos esses jogos jogou com a linha Cláudio Luizinho Baltazar Carbonimari. Meu pai viu ao vivo jogar, né? Então, é uma das linhas mais famosas da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Com certeza, o time dos 100 gols. E o que aconteceu? Houve um jogo contra o Peñarol, que havia até uns campeões do mundo de 50, né? Que o Corinthians venceu por virada de 2-1, e os uruguaios, já naquela época, eram muito violentos, né? Então eles apelaram naquele jogo e quebraram alguns jogadores importantes do Corinthians, como por exemplo o Baltazar, cabecinha de ouro, o Murilo, que era um grande back central vindo do Atlético Mineiro, Roberto Belangeiro, um grande volante, Goiano, um zagueiro muito famoso na época, enfim. O Corinthians foi para a final contra o Fluminense desfalcado, né? Porque os 2 jogos finais foram no Maracanã. Não estou desmerecendo o título do Fluminense, pelo contrário. O Fluminense na época também... não tinha STJD, né? O Fluminense não tinha... Naquela época o Fluminense era mais... tinha mais aristocrático. Mais corretinho, né? Mas eu, sem desmerecer o título do Fluminense, que também tinha uma bela equipe, jogava até o Didi, Tele Santana, o time do Tricolor, mas se o Corinthians fosse com força máxima, pode ser que fosse campeão dessa Taça Rio. Pela força. Nós estamos falando de um dos maiores times da história do Corinthians, com certeza. Com certeza. Quer dizer, chance realmente era real. Agora, sobre a pequena Taça do Mundo, né, ou o torneio de Caracas de 53, como queiram, né, foi, como o nome diz, o torneio de Caracas foi disputado na capital da Venezuela, e o Corinthians, ele, a princípio, era para ser um campeonato de um turno só. No caso participou o Corinthians, a seleção venezuelana, o Roma da Itália, o Barcelona, né, na época duas grandes equipes do futebol europeu, e queriam que fosse num turno só. E o Corinthians, para a surpresa dos organizadores, venceu todas as partidas. Então os organizadores queriam que fosse campeão um time europeu. Aí falaram assim, vamos fazer um segundo turno. Aí fizeram um segundo turno, sabe o que aconteceu, Rubens? Campeão invicto? Ganhou todos os jogos de novo. Que isso, o Luizinho, inclusive, fez um gol contra o Barcelona que ele dribla toda a defesa do Barça. Havia um jogador muito bom do Barcelona chamado Kubala, que era um jogador de origem húngara, que era um baita craque na época. Recentemente o Messi passou o Kubala. Exato. Kubala era o maior artilheiro da história do Barcelona, até questão de um ano atrás. Né? Isso mesmo. E o Luizinho, ele foi eleito o melhor jogador da competição, né? E... Hoje é fácil, qualquer pessoa está exagerando, mas hoje o termo mito tá um pouco tá um pouco exagerado, mas o Kubala era um mito catalão. Sim, com certeza, um grande jogador da história do futebol espanhol, né? Jogou até em 3 seleções, né? Jogou na seleção húngara, seleção tcheca, quando tinha a Tchecoslováquia, né? Jogou na seleção espanhola, né? Era um verdadeiro craque na época. E o Luizinho, nosso grande pequeno polegar, foi eleito o melhor jogador da competição. Quando a delegação corintiana chegou no aeroporto de Congonhas, estava simplesmente lotada, né? Para esperar os grandes vencedores. Ou seja, o Corinthians já mostrando a sua força internacionalmente. Algo comum naqueles anos 50. Invicto, né? Muito invicto. Vencendo todos os jogos, né? Bem invicto, né? Porque não empatou uma partida sequer, venceu todos. Na sua opinião, Maurício Sabará, esse torneio aí, você situaria em que posição hierárquica na história do Corinthians em torneios nacionais? No contexto da época, não dá pra gente traduzir 200 anos depois, mas tem essa importância mesmo de mini Taça do Mundo? Você acha que é uma coisa... Porque, cara, o futebol venezuelano até hoje não melhorou. Não era a Roma é um grande time, mas não sei se era o principal time da Itália na época, não sei. Qual que era o caráter e a importância que a torcida dava aos jogadores a esse torneio? Porque isso também diz muito sobre a importância... Porque assim, 77 foi um paulista, mas a importância do paulista é maior que a do brasileiro, no contexto histórico da época. No contexto de 53 ali, qual era a importância de ganhar esse torneio? A torcida dava mais valor para ele ou para o Paulistão? Qual que era o Rio-São Paulo, sei lá eu? Olha, eu acho que a importância era grande, mas não sei se é equiparado ao que vemos hoje nas competições internacionais, né? Eu até acho que o formato de competição dele é um pouco semelhante a um Ramon de Carranza, a um Teresa Herrera, né? Para a época, talvez, pelo fato de não ter Libertadores, e eu já vou explicar daqui a pouco para vocês por que não tinha Libertadores naquela época, que era para ter já Libertadores dos anos 50, né? Eu acho que a importância era grande, mas para a torcida corintiana, mesmo sendo bem comemorado o título, né? Quando os jogadores chegaram aqui, eu creio que o Campeonato Paulista, né, pela rivalidade, que era muito forte na época, o próprio Rio-São Paulo, né, um torneio, acho que foi o torneio nacional eu digo, né, de mais importância nos anos 50,
creio eu que tinha um valor um pouco maior. Mas sem, claro, desmereceu a pequena Taça do Mundo, que no meu entender era o maior título internacional do Corinthians antes da Libertadores e do Mundial de 2000 e consequentemente 2002. Tá certo, Maurício Sabará. Vamos fazer a nossa chamada rapidinho, chamada institucional. Na volta estamos falando muito de passado, vamos voltar ao passado, mas não tão passado assim. Recentíssimo, na sua opinião, que é 99, fala do Corinthians sobre o título do brasileiro. Então, institucional, na sequência, já pode soltar direto aí, Beto Barbosa, nosso Corinthians. Eu tô na FAP-SP porque aqui aprendo mais. Aluno de verdade só aprende quando faz. Colocando a mão na massa, fazendo pra aprender. Até a letra desse som pode ser feita por você. Rádio e TV, jornalismo e publicidade. Pós-graduação MBA, só colar na grade. Mestres e doutores com grande conhecimento. Escolha FAP-SP, FAP-SP. Inscrições abertas. fapsp.com.br. Vai, Corinthians! Corinthians. Resgatando a memória do time do povo. Amanhã, dia 22 de dezembro, o Esporte Clube Corinthians Paulista comemora 16 anos da conquista do seu título brasileiro, em cima do Atlético Mineiro. A final foi disputada em 3 partidas. Na primeira, havia dado Galo no placar de 3-2 no Mineirão. Na segunda, o Timão ganhou de 2-0 com 2 gols de Luizão no Morumbi. E a terceira partida, também no Morumbi, terminou empatada em 0-0, resultado que deu o título ao Timão pelo placar agregado de 4-3. Quem relembra esse momento histórico é o narrador Galvão Bueno pela Rede Globo. Pelo meio, Simon vai erguer o braço, olhou pro cronômetro, vai terminar, acabou! Final de jogo do Morumbi! O Corinthians conquista o seu bicampeonato. Ele que foi campeão em 90, agora 98 e 99 debaixo de chuva. Faz a festa o time do Corinthians, jogando contra um Atlético. Esse foi o último título brasileiro do time do povo no sistema mata-mata. As demais conquistas já na era dos pontos corridos. Vieram em 2005, 2011 e agora em 2015, fechando esse ano com chave de ouro. Salve o Corinthians! Vinícius Vieira para o Timão Universitário. Vai, Corinthians! Esse foi o título de 99 do Corinthians, campeão brasileiro, e eu não vi o time de 50 que o Maurício comentou aqui, a gente sempre fala. Dos times que eu vi jogar no Corinthians, o melhor time foi esse de 99. Melhor até que o de 98, porque já tinha centroavante, enfim, sim, era um time mais forte. Somar os dois ali com 2000, janeiro, essa tria aí da seleção dos 3 é o melhor time que eu vi jogar no Corinthians. 99, ano só. Foi, eu não sei se você situa por aí também, Maurício. Não, eu também considero o melhor time do Corinthians que eu vi jogar, mesmo tendo acompanhado da democracia na época, né? Esse é mais forte, né? Mas, não, eu acho que esse era mais forte. Eu também acho. 98, 99, 2000, mas foi o que eu comentei contigo no outro programa, né? Os 2 melhores jogadores que eu vi jogar do Corinthians foi Sócrates e Zenon. Mas o conjunto em si, claro que os de 98, 99 e 2000 foram os melhores que o Corinthians que eu vi do Corinthians. Rubens Rodrigues, quantos anos você tem, Rubens Rodrigues? Tenho 21 anos. Eu não vou perguntar pra você. 99 eu tinha 5. Dá pra você lembrar, como eu lembro de 82, que eu também tinha 5. É complicado, eu não. Você não tem memória, não tenho memória universitária? Não. Qual o melhor time que você viu jogar na história do Corinthians, então? Pra mim foi 2011, pelo fato, eu acho que Deus está mais. 2011 brasileiro? Fanático, isso, brasileiro de 2011. Eu estava mais fanático, eu estava mais acompanhando pra zoar os rivais, eu gostei do time de 2011. Tá certo, é um feto o nosso Rubens Rodrigues, começou hoje. Em 99, em 54, em 77, não tinha ainda a Rádio Coringão. Talvez por isso demorou um pouquinho para chegar o nosso primeiro prêmio, mas veio. Em 2015 acabou com o Corinthians ex-campeão brasileiro e com a Rádio Coringão campeão do prêmio ACESP, Associação dos Cronistas do Estado de São Paulo, como a melhor web rádio de São Paulo. Parabéns pro Ginaldo e equipe. O Ginaldo, a pedido do Timão Universitário, fez uma gravação pra gente comemorar junto, já que o Timão Universitário fez parte dessa equipe. Não faz tão parte do prêmio, já que esse prêmio é da equipe que está desde o janeiro ralando, mas a gente se sente honrado em participar de uma rádio que foi premiada, a gente se sente parte dessa equipe. Parabéns, Ginaldo e equipe. Solta pra nós. Beto Barbosa. Pessoal do Timão Universitário, aqui é o Ginaldo da Rádio Coringão. Queria falar um pouco sobre o ano de 2015,
um ano muito bom para o Corinthians. O Corinthians foi campeão brasileiro nesse ano. Foi um ano excelente aí pro Timão, começou bem, deu uma titubeada aí no Paulista e na Libertadores, mas no geral fez excelentes jogos e uma campanha fantástica, a melhor campanha do Campeonato Brasileiro de todos os tempos. Vai Corinthians, é isso aí. Mas eu queria falar também mais duas coisas, né? Esse ano de 2015 foi a estreia do Timão Universitário, né? Na grade da Rádio Coringão. Isso é muito bom. E também em 2015 a Rádio Coringão ganhou o prêmio ACESP, é um prêmio que almejado aqui por todos nós. Nós tínhamos ganho o 3º lugar de rádio web no passado, 2º lugar também faltava o 1º lugar. Esse ano a categoria ela foi um pouco diferente, não era só rádio web, era mídia web. Então, além das rádios webs, a gente concorria também com as TVs web e grandes mídias. Por exemplo, a Globo.com estava concorrendo, porque ela televisiona os jogos pela TV web, a própria ESPN. Então a gente conseguiu, de repente, passar todos esses grandes veículos e também nossos colegas da Web Verdão, da Rádio Lusa, da Rede Contínua, e ganhamos o primeiro prêmio. Então queria parabenizar também todos aí da equipe do Timão Universitário, porque eles fazem parte disso tudo, né? Todos os colaboradores da Rádio Coringão, o prêmio é de todos nós, né? Todos os colaboradores da Rádio Coringão, inclusive aí os nossos amigos do Timão Universitário. Bem, queria dar mais um recado dizendo que o Timão Universitário volta em fevereiro, né? Ele meio que acompanha o ano letivo, né? Por causa da FAP SP. Então, em fevereiro teremos novamente o Timão Universitário, já também com várias coisas novas aí que o Vitão e o Ricardo Dias podem explicar. É isso aí. Queria mandar então meu abraço a todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo e vai Corinthians! O time do povo da faculdade do povo! Vai Corinthians e já foi ex-campeão. E como o Ginaldo disse, esse programa aqui, do dia 21, segunda-feira, é o último programa inédito do ano. Em 2016 voltamos com corda toda em fevereiro, quando começa o ano da Pátria Educadora, né? Em fevereiro. Mas em janeiro você acompanha na Rádio Coringão a programação. Nossos programas serão reprisados na grade da Rádio Coringão. Tem também transmissão da Copinha São Paulo, futsal, basquete. Ah, basquete é mal basquete? Quem não curte um basquetinho, né? Mal basquete na liga tá aí com 6 times. Enfim, sempre ligado na Rádio Coringão, certo, Rubens Rodrigues? Certo, é isso mesmo. Maurício Sabará, você não fez uma cara muito empolgada quando eu disse, né? Mas assim, você é mais historiador, né? Você leva tudo no contexto histórico da coisa. Você gosta só de futebol ou você gosta de outros esportes, Maurício? Não, eu também gosto dos esportes. O basquete também é um esporte que eu pratiquei muito. E um esporte que eu joguei muito bem era tênis de mesa. Chamado ping-pong. O ping-pong. Tênis de mesa é o esporte olímpico, né? Exato. Inclusive, um dos maiores jogadores da história do tênis de mesa brasileiro jogou no Corinthians. Quem? Chamado Biriba. Biraci Rodrigues da Costa. Inclusive, existe uma raquete de tênis de mesa, que a gente chama caneta, né? Pelo formato que pegamos assim. Desculpa. Existe uma raquete chamada caneta, que a gente pega nesse formato, assim, né? Que você que não está ouvindo a Rádio Coringão, você está perdendo. Quem está vendo no Timão, no fapsp.com.br Timão Universitário, está vendo a cena da caneta de Maurício Sabará. Caneta segurando assim, que a gente joga desse jeito, né? E o outro estilo com a mão fechada é o estilo clássico. Fechado é estilo Anderson Silva. É verdade, vai dar uma paulada. Chegou a ser campeão de algum torneio? Não, eu fui simplesmente um bom jogador de tênis de mesa. Mas não ao nível de ser campeão, que é um jogo muito difícil, embora não pareça. Não, o jogo mesmo de quem joga, você não consegue nem enxergar a bolinha. Assim, é verdade. Enfim, até pouco tempo atrás era o esporte que tinha dado mais medalhas pan-americanas ao Brasil, uma das empatada ali com o judô. Graças ao Goiama, né? Porque ele ganhou muitos títulos pan-americanos, né? Algo diferente na Olimpíada, porque ele pega os chineses, né? Chineses, japoneses, os povos europeus, que já é um nível que não acima, dá pro Brasil pra você ver como é difícil tênis de mesa, né? Se o Goiama é o melhor, né? E não se dá bem com os chineses, imagine nós jogamos contra os chineses, né? Aí fica difícil. Voltando agora pro futebol,
fazendo esse ping-pong aqui que nós estamos fazendo. Claro. Voltando para o futebol, falamos um pouco do começo ali, do jogo contra o Torino. Depois teve um jogo, o Corinthians até, achei que você fosse falar a respeito, recentemente lançou um uniforme Grená em homenagem a um jogo que fez contra o Torino, e o Torino botou uma mensagem bonita no site oficial dele, reconhecendo isso. Essa ligação Corinthians e Torino aí, com o Torino que chegou a ser o maior time da Itália, na época que caiu o avião, enfim, na época rivalizava muito com a Juventus, que é o rival de Turim. Hoje em dia não dá pra comparar, né? A Juventus ficou meio que sem rival, o Torino hoje é um time que luta meio ioiô, assim, meio que sobe e desce de divisão, embora seja tradicional, não consegue mais medir forças com a sua velha tradicional rival, a Juve. Mas o Torino foi um dos maiores times da Itália, e foi o maior time da Itália nos anos 50 ali. Qual é essa história? A maior ligação do Corinthians com a Itália é com o Torino, o duelo histórico, tem outros times que se equivalem aí? Eu acredito que seja com o Torino mesmo, né? Mesmo essa questão da Lazio ter tido muitos jogadores do Corinthians envolvidos, né? Eu acho que com o Torino há essa ligação maior, já em 1914, né? Conforme eu citei antes, primeiros jogos internacionais do Corinthians. O Torino, vamos dizer assim, né? O Torino era o melhor time da Itália e na Argentina o melhor time era o River Plate. E tanto a seleção argentina quanto a seleção italiana foram muito prejudicadas nos anos 40 devido à Segunda Guerra Mundial, né? Claro que se não tivesse tido o conflito, talvez em 42 os argentinos ganhariam, em 46 a Itália, os argentinos também ainda fortes, né? Em 48, não somente com o Torino, o Corinthians ele venceu os dois melhores times do mundo, Victor, que era o River Plate, que era chamada La Máquina, né? Que era um ataque arrasador também. E aconteceu também o jogo contra o Torino, né? Ambos o Corinthians venceu pelo placar de 2-1. O único time do Brasil que venceu esses dois times. Então isso aconteceu em 48. O Corinthians venceu, no caso, o River por 2-1. Até o Domingos Zagueiro jogava na defesa nessa partida, né? O Di Stefano fez até o gol argentino. Famoso Di Stefano. E contra o Torino, né? De fato, o Torino veio com um grande renome internacional. Então, que marcado pelo jogo do São Nunca ali em 2003. E o jogo do 2006 do gol contra do Coelho. Teve histórias positivas do Corinthians também contra o River Plate. Sim, muitas. Inclusive contra o Boca também. O primeiro confronto entre o Corinthians e Boca foi no início de 35. Ainda bem que a Marília não era nascida ainda. Não. E o Corinthians venceu por 2-0 aqui no Parque São Jorge. E os jogadores do Boca acabaram até desistindo de jogar, que eles não se conformavam de estar perdendo para o Corinthians. Isso em 35. Mas falando de 48 novamente, o Torino de fato veio com grande renome aqui no Brasil, né? E o Corinthians venceu, né? E existe até no YouTube, é até fácil de achar, a narração mais antiga no jogo do Corinthians, que é justamente o final do jogo contra o Torino. É curioso. Tem no YouTube, isso. Então, se você quiser acessar aí... Isso. Acho que só pesquisar Corinthians 1948, acho que acha esse jogo. Que legal. Rubens Rodrigues, você que nasceu anteontem, qual jogo internacional seu que você lembra mais... O mais recente... Não, mais recente, que você guardou, enfim. Então... Corinthians e Boca Juniors. 1-1 com... Gol do Romarinho? Exatamente, gol do Romarinho. Mais do que a final aqui, do 4 de julho, não? Porque eu acho... Não, realmente, aqui foi mais emocionante. Porque você é bem anormal, podia ser, né? Cada louco a sua maneira. O time é campeão, você gosta do primeiro jogo, quer dizer... Não. Discuto com gente doida, né? A gente convive só. Você tem razão, dia 2-0, no dia 4 de julho, foi 2-0. Mas 4 de julho, os 2 gols de Everton, dia da libertação, dia da independência, né? O dia da independência que vale, que é do Corinthians, em 4 de julho de 2012. Mas eu vou fazer uma defesa ao Rubens aqui. É difícil, hein? É uma missão impossível, hein? Você quer defender também o Zé Dirceu? Não chega tanto. Mas eu acho que esse jogo contra o Boca lá na Bombonera foi mais a cara do Corinthians. Apesar de ter sido título, né? Mas a forma como o Corinthians ganhou com os dois gols do Sheik, eu achei que parece que não tinha como esse título. Sofrido, aquele 1-1 foi muito difícil. Mas olha, desculpe, eu tava no estádio no 4 de julho. O primeiro tempo foi um 0-0, com isso quase não teve chance de gol. Sim. Não foi um jogo fácil, não foi um 2-0 assim que decidiu o jogo fácil. Foi pro intervalo ali no 0-0, até sair o gol. Não tinha tirado grande chance de gol no segundo tempo, quer dizer, era um jogo que caminhava ali pro empate, pra uma prorrogação. Não foi um 2-0 construído naturalmente, foi um jogo... No final ficou fácil, 2-0, acabou. O Boca não tinha força pra reagir, mas não foi um 2-0...
construído, que você começou o jogo assim, vai ganhar 2x0. Não, sim. Foi um jogo tenso, a tensão no Pacaembu você sentia no ar. Foi um jogo não foi um 2x0 tranquilo, não. Eu acho que os 2 gols do Sheik foram feitos com muita naturalidade, né? A forma como o Danilo cirúrgica, naquele toque de Primeiro calcanhar gol. dele, o né? lance de bola parada, né? O Alex bateu a falta. Exatamente. E Então, o segundo foi um erro do zagueiro, o Schiavi. Exato. E o Sheik foi pra cima do goleiro e falou assim, será que aconteceu um erro? Ele chutar a bola na trave, dar a bola ali pra fora, não sei o que, né? Aquela coisa bem corintiana, né? Bem sofrida, mas não. Então, como eu, claro, concordo com o Vitor na questão de o grande jogo internacional do Corinthians, o meu também, sem dúvida, foi esse, né? Mas eu achei que aquele de La Bombonera teve uma coisa assim meio que... será que vai? Será que não vai? Será que consegue, né? E o Romarinho fez aquele gol assim, gol de categoria, por sinal, né? Romarinho só fez aquele gol, daquele jeito, já ouvi isso de alguns jogadores do Corinthians, até em off, porque o Romarinho vive no mundo dele. Pra ele tava jogando um amistoso, um rachão no CT Joaquim Grava, ou tá ali lá na Bomboneira uma final é a mesma coisa, porque uma pessoa normal, naquela hora fechava e dava uma bica. Pra ele não é que ele é calmo, natural, ele vive no mundo da lua mesmo. Uma pessoa ali que tanto faz se é uma final contra o Boca, se é um amistoso contra o Minervém da Venezuela. Ele deu uma cavada que ele faria no treino brincando contra o Yamada, nosso Então, Fabiano. ele não sentiu a pressão de jogar? Não sente como uma coisa meio Garrincha, que brincam aí, mas é verdade, o Garrincha jogava uma final de Copa do Mundo como quem jogava um Botafogo e Olaria. Falta de noção, às vezes atrapalha, às vezes ajuda. A falta de noção da importância daquele jogo. O Pato é meio assim. Aquele pênalti que o Pato perdeu contra o Grêmio, ele bateu com bateria numa aposta de valendo uma caixa de cerveja com um amigo nas férias. O Romarinho, às vezes atrapalha, às vezes ajuda. O fato de ele não sentir o jogo, não entender a importância daquele gol, fez ele ter a calma daquela cavada. Tenho certeza absoluta que se cair outro jogador, até com mais categoria que ele, daria uma bica no canto, poderia acertar ou errar. Agora não teria aquela calma que o Romarinho demonstrou naquele não é 4 de julho, tem que tirar menos 7, aí tem que ver se junho tem 31. Junho é 30, né? Então foi no dia 27 de junho. 27 de junho, exatamente. E o Romarinho fez um gol a lá Romário mesmo, né? Toquinho assim de categoria, cauteloso, né? Tranquilo. Bem frio. Ele gostava pouco de fazer gol no Palmeiras, o Romarinho? É verdade. Ele honrava a tradição do Mirandinha, né? Mirandinha acho que você não deve ter visto jogar, mas claro que eu já ouvi falar, né? O Mirandinha que ele... Fazia gol do Palmeiras sempre. Quando ele perdeu a posição no time, tinha coisa do Palmeiras e fazia gol, durava mais 6, não jogava nada, Mirandinha. Era sempre contra o Veloso, deve a posição... Ele tava, Mirandinha, no jogo famoso, eu tava até com a minha mulher, na época, namorada, no Morumbi, no famoso gol contra do Oséias, 2x2. Se eu não me engano, o primeiro gol foi do Mirandinha, ou o segundo, mas o Mirandinha jogou aquele jogo. E eu lembro, virou o jogo do Oséias, tudo que aconteceu naquele jogo ficou de segundo plano, mas o Mirandinha tava naquele time ali no gol contra famoso, foi no Morumbi, na época que os clássicos ainda eram no Morumbi, independentemente do time que jogava, a torcida dividia no meio, enfim. Tempos que não voltam mais. Se me permite, você falou Morumbi, qual foi o jogo mais importante pra você, o Vitor? Que você teve presente. O maior jogo da história do Corinthians eu não estava presente, eu tinha 8 meses e 16 dias, que foi o 13 de outubro de 2017, eu não tenho a menor dúvida que foi o maior jogo da história do Corinthians. E o segundo jogo que eu considero mais importante, eu estava na barriga da minha mãe, que foi em dezembro de 76, a invasão. Agora, que eu estive presente no estádio, tem várias lembranças diferentes. Pessoalmente, eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu fui ao Pacaembu, segunda vez que eu fui ao Pacaembu, mas a primeira vez que eu fui ver um clássico, que foi o Corinthians 3, Palmeiras 0, em 87, 2 gols do Marcos Roberto, o Corinthians vinha de um primeiro turno de lanterna, o Palmeiras era líder, o Corinthians jogou no Pacaembu, 2 gols do Marcos Roberto, um do Everton, 3 anos no Palmeiras, foi meu primeiro Corinthians e Palmeiras, jamais vou esquecer, que pra mim é o maior clássico, com todo o respeito que eu tenho pro São Paulo e Santos, pra mim eu fico feliz quando ganho o Palmeiras e fico triste quando ganho o Palmeiras, foi o maior clássico que tem. E estive em 90 na final do Brasileiro, que foi o primeiro título brasileiro, meu pai estava presente nesse jogo também, então não esqueço. 95, o Paulistão em cima do Palmeiras, porque veio de 3 ou 4 derrotas seguidas pro Palmeiras, era um título muito importante. Como eu digo, a minha geração dava valor e dá valor pro Campeonato Paulista. Agora, já trabalhando como jornalista, de 98 para cá, eu tive presente em todos os títulos como jornalista. Isso quer dizer que eu não torça, mas é diferente você estar na arquibancada comemorando e você estar na tribuna, tendo que escrever, tendo que relatar o que aconteceu e não só torcer. Mas como repórter, jamais vou esquecer da cobertura do Mundial de Clubes no Japão. Enfim, dia 16 de dezembro agora completou 3 anos da conquista. Enfim, eu estava lá tanto na semifinal contra o Ali, com uma situação horrorosa, achou um gol ali, um jogo horrível.
E contra o Chelsea, jamais vou esquecer daquele jogo. Eu estava também no 4 de julho da Libertadores, que também foi inesquecível. Mas enfim, esses 2 jogos aí, do 4 de julho do Emerson, 16 de dezembro, como jornalista, foram os 2 mais marcantes lá, como profissional de imprensa, embora estivesse aí nesse 99 contra o Galo, 98 contra o Cruzeiro, contra o Goiás, não tive estádio, mas estava no 7-1 contra o Santos, trabalhando, como estava no 7-1 do Alemanha, mas falando de Corinthians, que é o que marca mais a gente, sem dúvida foi do Japão. E fora o Corinthians, nunca vou esquecer da final Alemanha, Holanda e Espanha, porque foi minha primeira final de Copa do Mundo trabalhando, e Mandela entrou em campo. Gosto muito de história, gosto muito da pessoa do Mandela, então foi um momento que eu fiquei bastante emocionado, também que eu vou levar pro resto da minha vida. Maurício Sabará. Emocionado, hein? Não, eu falo desses jogos, me emociona, porque eu lembro. Tô vendo aqui um monte de alunos meus fazendo o programa comigo. E eu lembro que quando eu estava na idade deles, eu tinha meus sonhos profissionais. E alguns deles eu consegui ver meu time ser campeão a trabalho, fazer uma Copa do Mundo. Enfim, eu não sabia até o colegial. O colegial na minha época, eu tô velho, agora é ensino médio. Se ia fazer jornalismo ou história. Aí o futebol me deu a chance de conhecer onde nasceu o Mandela, onde ficou preso. Não deu pra falar com ele, entrevistar, mas estar presente no mesmo ambiente que ele, ver o povo sul-africano reverenciando ele em vida ainda, é algo que não há dinheiro que pague, né? Eu devo isso ao jornalismo, enfim. Todas as crises que passa, faria tudo de novo. Voltando aqui pro ouvinte, não tem nada a ver com o Mandela, né? Quer saber do Corinthians, da América do Sul, nossa trajetória que não começou em 2012, né? Falamos da mini-copa, falamos do começo do primeiro jogo internacional, mas há poucos títulos, né? Pro tamanho do Corinthians, tempo de história, títulos que tem internacional do Corinthians no currículo, ou você acha que não? Queria que você listasse, passasse pelos títulos do Corinthians. Bom, o primeiro título do Corinthians internacional mesmo, acho que um dos primeiros títulos internacionais de um clube do Brasil foi justamente essa pequena Taça do Mundo de 53. Há um campeonato que não foi disputado até o fim, que o pessoal diz que é uma pré-Libertadores, que foi a Copa do Atlântico de 56. Eu quero até fazer um comentário. Esse é um até pouco conhecido, eu queria que você falasse mais sobre ele. Sim, eu vou até fazer um comentário interessante. Nos anos 50 era para ter tido uma Libertadores. Por que não houve Libertadores? Porque no Campeonato Sul-Americano de 1946 aconteceu uma briga campal entre os brasileiros e argentinos. Isso fez com que a relação dos dois países se rompesse. Tanto que ficaram durante 10 anos sem ter um jogo sequer entre seleção brasileira, seleção argentina, entre times brasileiros e times argentinos. Ficaram totalmente rompidos, né? Tanto que a primeira vez que a seleção brasileira enfrentou a Argentina foi no Sul-Americano de 56, ganhamos por 1-0, o gol do Luizinho Pequeno Polegar, o único gol dele para a seleção brasileira, em 11 partidas. Essa Copa do Atlântico, acontecida coincidentemente no ano de 56, foi uma competição que envolvia alguns times fortes, como por exemplo o Porto, também envolvia o Danúbio do Uruguai, o Boca Juniors, e a final era para ser entre Corinthians e Boca. Só que por falta de datas acabou não acontecendo. E como os moldes eram semelhantes a Libertadores, é um campeonato de fato considerado semelhante a Libertadores. Acabei esquecendo de um título que foi um Charles Miller Internacional em 1955, que o Corinthians ganhou por 2-1 contra o Benfica na decisão, que o Cláudio Cristóvão de Pinho fez o gol de curvita. Curvita, que o goleiro português Costa Pereira da Copa de 63 disse que era curbita, que ele não viu o efeito da bola. Uma folha seca. Semelhante a uma folha seca, né? O Marcelinho batia a falta muito semelhante ao Cláudio, segundo diz, aquelas faltas venenosas, de muito efeito, próximas da área, né? E uma bola que não fazia tanto efeito, né? Aquelas bolas de capotão antigamente. Exato, né? Você vê como era a precisão de cobrar falta naquela época. E nos anos 50, de fato, foram os 3 títulos internacionais que o Corinthians ganhou. O que eu disse no programa anterior, o Corinthians ele fez a sua estreia internacional em 51, ganhando de um combinado uruguaio por 4-1, com alguns campeões do mundo. Era para ser um torneio, né? Mas como na decisão contra o Peñarol, os uruguaios resolveram escalar um árbitro do país, os corintianos não aceitaram e voltaram para o Brasil. É o batismo internacional do Corinthians fora. Teve a estreia na Europa em 52, né? O Corinthians ficou 10 jogos invictos, né? Iniciando, Rubens, a maior série internacional de um clube brasileiro, né?
pessoal fala assim, passaporte internacional, cascata. O Corinthians, ele ficou 32 jogos sem perder para times estrangeiros, 25 fora do Brasil, o que é recorde pertencente só ao Corinthians. Nem o Santos do Pelé igualou. É que ele é novo. Rubens Rodrigues, Desculpa, eu fico assim, mas eu tô pensando. geração que quando cai a internet ele não namora porque o perfil do Tinder sai do ar. Marcelo Rodrigues, nosso Beto Barbosa, Marcelo Barbosa, vamos fazer agora, estamos chegando no final de ano, eu sou um cara muito romântico, né? Uma espécie de Fábio Júnior do jornalismo. Então vamos soltar nossa mensagem de Feliz Ano Novo da nossa equipe, preparou aqui para os nossos ouvintes, solta pra gente, com esse espírito natalino seu, todo estrelado, luzinhas piscando, cuidado pra não piscar muito, hein? Olá, eu sou a Ana Flávia, estudante de jornalismo da FAP-SP e produtora do Timão Universitário. Desejo um feliz 2016 a todos os nossos ouvintes. Opa, sou o Rubens Rodrigues, estudante de jornalismo da FAP-SP e repórter do Timão Universitário. Desejo a você um excelente 2016. Fala galera, sou o Robson Teixeira, estudante de jornalismo da FAP-SP e repórter do Timão Universitário. Desejo um excelente 2016 a todos os ouvintes. Olá pessoal, eu sou o Marcelo Barbosa, sou jornalista formado aqui da FAP-SP e sonoplasta do Timão Universitário. Também desejo a todos um 2016 com muitas conquistas e novidades. Grande abraço! Olá, eu sou o Fábio Minei, estudante de jornalismo da FAP-SP e produtor do Timão Universitário. Desejo a todos os ouvintes um feliz 2016. Fala nação corintiana, Vinícius Vieira na área, um feliz 2016 para todos nós, com muita paz, muito amor, muito Deus no coração e muitos títulos, hein? Libertadores vem aí, fui! Eu sou o Vitor Guedes e desejo a todos os meus amigos vida longa, é assim que fala? É o fim do mundo, né? Beijinho no ombro. Beijinho no ombro pra todo mundo. Agora vamos voltar à parte heterossexual do programa, Maurício Sabará, e vamos falar dando continuidade à história do Corinthians. A gente parou pra fazer essa mensagem. Eu tô com o coração aberto, né? Enfim. Eu que moro perto do Belém, ali onde nasceu Jesus, então quis fazer essa homenagem, já que nós estamos perto do Natal. Voltando à nossa parte internacional, Sabará, vamos lá listando, a gente deu uma interrompida pra gente dar a nossa mensagem aqui. Dos títulos do Corinthians ali. Falamos também do Cláudio batendo falta. Sim. Então. O mundo não começou com o Marcelinho. Não. E nem o mundo internacional começou em 2012. É bom porque eu tenho corintiano que seleção todos os tempos. Não tem não sei o que. As pessoas têm que entender que a história não começou com a televisão. A história não começou com a Libertadores. A história foi fundada. De 1 de setembro de 1910 pra cá, né? É interessante essa questão do corintiano mais novo não saber. Lá no YouTube também pesquise Corinthians 1952, que vai encontrar alguns jogos internacionais do Corinthians na Suécia, né? Que foi, inclusive o Corinthians 52 foi o time que inaugurou o Estádio Olímpico de Helsinki, que capital da Finlândia, que teve as Olimpíadas daquele ano. E também em 59 houve a segunda excursão do Corinthians à Europa. Também encontra no YouTube. Coloca Corinthians 1959, que mostra o Luizinho dando uns dribles lá nos zagueiros do Bayern de Munique, né? Quando o Bayern ainda era um time um pouco mais modesto do futebol alemão, mas imagens muito bacanas, né? E o Barcelona, que é um freguês nosso, né? Perdeu lá no Camp Nou por 5-3. Ele já tinha perdido 2 partidas. Freguesaço o Barcelona, Freguesaço. Ele já tinha perdido naquela... O Barcelona sabe a diferença de jogar contra o Santos na história dele. Como? O Barcelona tem ideia da diferença que é. O negócio de 7-1 com o Santos, que eles ganharam 7-1 do Santos também, né? Eles acham que a gente... exato. Bom, aí no caso o Corinthians ganhou novamente do Barcelona, né? Já tinha ganho na pequena Taça do Mundo, ganhou por 5-3 lá no Camp Nou, nessa excursão na Europa em 59. Em 69, né, o torneio Costa del Sol, o Corinthians venceu o Barcelona na decisão. Um jogo, inclusive, que foi para a 4ª prorrogação, para você ter uma ideia, né? E o Corinthians também venceu o Barcelona, né? Um torneio muito importante. E esse ano de 69 o Corinthians ganhou 2 títulos internacionais, né? Que foi Costa del Sol e o torneio Apollo 5, disputado em Nova York, né? Apollo 5 é aquele do rock ou não? E 69 por final foi um ano muito bom. 69 é muito bom. Não, foi bom foi bom também por essas questões assim. Bom também. Foi bom por essa questão do Corinthians. Descansar. Porque o Corinthians ele foi muito forte nesse ano de 69, porque no Campeonato Paulista ele quase foi campeão, inclusive. E houve aquele acidente fatal que tirou a vida de
ali do Eduardo, né? O Corinthians tinha vencido todos os clássicos naquele até ano. Dizem, o Rivelino já disse isso, até que o trauma pela morte também, técnico, impacto, isso acabou atrapalhando até. Lógico que a morte é mais importante que o campeonato, mas acabou tirando a chance real que o Corinthians tinha naquela época de quebrar o tabu ali. Exato. E neste 69, né? Olha com essa cara aqui. E neste 69, o Corinthians também foi muito bem no torneio Roberto Gomes Pedrosa, né? Quase foi campeão, né? Um ano importante também. Robertão, que depois a CBF reconheceu como brasileiro. Exato. Um ano importante porque teve o show de Woodstock, né? O homem chegou na lua, né? Então foi um ano Você prefere marcante. Janis Joplin ou Michel Teló? Grande Janis Joplin, né? A grande cantora. Grande cantora de Woodstock, né? Um símbolo dos anos 60, né? Ela e Jimi Hendrix. Canhoto Jimi Hendrix. O canhoto Jimi Hendrix. E antes também, em 65, o Corinthians, ele no caso, representou a seleção brasileira, né? O pessoal lembra muito daquele jogo do Palmeiras, né? Ganhou da seleção uruguaia por 3-0. O Corinthians foi enfrentar o Arsenal lá na Inglaterra e saiu aqui no Brasil com quase 40 graus e chegou na Inglaterra com 10 abaixo de 0, né? E mesmo assim fez um grande jogo contra o Arsenal, perdeu por 2-0, mas foi muito elogiado pela imprensa inglesa na ocasião. Esse foi Maurício Sabará. Aqui na FAP-SP não tem curso de história nem de corintianismo, né? Temos cursos de jornalismo, rádio, televisão, internet e também de publicidade. Se você quiser estudar com a gente aqui em janeiro, faça como o Ricardo Dias, que hoje não quis aparecer na televisão porque faltou a maquiagem, só faz com maquiagem. Então, mas se você quiser estudar aqui com a gente, você entra no nosso processo seletivo no site fapsp.com.br. Lá tem um telefone, você liga, será muito bem atendida pelas doces Cris Vidal e Daiane Macanha e também pela nossa Cida. Solta pra gente aí a nossa professora Patrícia Fogo e Paixão, fã do Vando. Solta lá, Patrícia Paixão. Olá, galera! Quem fala é Patrícia Paixão, coordenadora do curso de jornalismo da Faculdade do Povo. Eu estou aqui para chamar você para fazer parte da família FAP-SP. O nosso vestibular está com inscrições abertas. Venha aprender jornalismo, publicidade, rádio e TV na prática. Participar de projetos maravilhosos como o do Timão Universitário. Eu estou esperando você. www.fapsp.com.br. Venha ser o nosso aluno, venha fazer parte do Timão Universitário. Fala, galera do Timão Universitário, meu nome é Caroline Fernandes, eu sou estudante de jornalismo e estou aqui para fazer um convite. Venha fazer parte do time de estudantes da FAP-SP. E aí, galera do Timão Universitário, sou Kaique Dalla Pola, estudante de jornalismo da FAP-SP. Você que está interessado em iniciar um curso de comunicação social, entra no site da FAP, www.fapsp.com.br. O time do povo da Faculdade do Povo! Esse é o time do povo na Faculdade do Povo. Estamos chegando na reta final do programa. A nossa Ring Girl, Fábio Minei, já apareceu aqui de roupas de banho, com a plaquinha de 8 minutos. Maurício Sabará, voltando a falar um pouco de já Libertadores mais recente, o Corinthians tem vários traumas aí. O que você lembra de legal da gente resgatar da história? Você lembrou bem aqui fora do ar que 77, hoje seria inimaginável isso, mas o Corinthians deu a mínima pelota para Libertadores, o Corinthians que classificou pelo vice-campeonato de 76 contra a Inter, e o objetivo era ser campeão paulista, a prioridade era ser campeão paulista, o resto era o resto. Hoje a pessoa que nasceu, tipo Rubens Rodrigues, nasceu ontem... Prefere Libertadores do que Paulista. Né, mas é uma geração, outros tempos, por isso que é perigoso você contar a história com o olhar do presente, né? Por isso aqui a presença de um historiador. Então, de 77 pra cá, o que você destaca aí pra gente? Bom, em 77... Não só Libertadores, você pode ir trazendo aí claro, a linha do tempo. Não, como você bem disse, a Libertadores 77, né? O Corinthians até jogou razoavelmente bem na Libertadores, né? Mesmo não ligando tanto pra esse título, né? Mesmo não ligando muito pra esse título, o Corinthians fez uma campanha interessante, né? Mas claro que o objetivo corintiano na época era ganhar o Campeonato Paulista, né? Era esse o objetivo, né? Então... O Corinthians saiu da Libertadores 77, o Palinho, inclusive, estreou nessa competição, mas saiu nem ligando para isso, né? Porque praticamente quem tinha Libertadores era o Santos e o Cruzeiro, né? Dos times brasileiros, então não era algo assim tão buscado assim. Era obcecado? Não era, não. Acho que foi algo que começou mais na década de 90, né?
levado a sério. Mesmo depois do Flamengo sendo campeão em 81, o Grêmio ganhou em 83, né? Mas eu não achava que era uma competição assim. Inclusive, os dirigentes dos grandes clubes, eles não gostavam quando o time ia ter que disputar a Libertadores. Falavam assim, puxa, a gente vai ter que disputar esse campeonatozinho sem vergonha, né? Eles não gostavam, né? Eles classificavam assim? Como sem vergonha? Eles achavam que era um campeonato chato de disputar. Eles queriam mais, né? Nos anos 60, 70, era ganhar uma Taça Brasil, um Campeonato Brasileiro, né? Libertadores, eles acham... Claro, ganhando o Campeonato Brasileiro, automaticamente ia para Libertadores, mas eles não gostavam de ter que fazer isso, né? Então, 77 passou despercebido, né? Em 84, até comentei isso também no intervalo com o Vitor, né? O Corinthians, ele fez no início de 84, fez uma excursão no Japão. E sabe, Vitor, o objetivo do Corinthians era chamado Operação Tóquio. Porque o Corinthians queria ganhar o Campeonato Brasileiro de 84 e no ano que vem disputar a Libertadores e ser campeão do mundo naquele ano. Mesmo na época não se deram muita importância. Que o Flamengo e o Grêmio tinham sido campeões recentemente e o apelo começou aí, né, no Japão. De uma certa forma sim, mas não era algo assim. Não era prioritário. Desejado, assim, era mais ou menos o que é hoje para os europeus, né? Mas o legal, tá, mas importante lá para eles é o campeonato local deles. E era mais ou menos essa visão à época aqui. O título do Flamengo e do Grêmio trouxe essa importância para o cenário do Mundial, e aqui no Brasil o título do São Paulo trouxe para os clubes paulistas essa coisa da Libertadores. Até então, o Palmeiras foi campeão em cima do São Paulo, por exemplo, no ano que o São Paulo foi campeão do mundo. Eu lembro que o Palmeiras e São Paulo era o time titular até a véspera. Não tinha essa coisa de priorizar nada. Jogou o Paulistão aqui, viajou, voltou, jogou. Você hoje joga com o time Z e jogou com o time completo os 2 jogos. Não tinha, era inimaginável o São Paulo abrir mão de um título contra o Palmeiras por causa de Libertadores e Mundial, enfim. É verdade. O mundo é menos fresco dos anos 90. Né? Exato. Mas eu acho que foi mais na década de 90 que realmente começou a sequência, claro, do São Paulo, né? Grandes times, 92, 93, né? Aí o Corinthians e o Palmeiras, né? Os principais clubes do futebol paulista, no meu entender, né? O Santos já tinha sua Libertadores, né? Desculpa, né? Mas é o que nós consideramos, né? E queriam também esse título, né? E o Corinthians, ele fez até uma boa campanha em 91, né? Como campeão brasileiro de 90. Só que houve um zagueiro, né? Contra o Boca Júnior, que ele cometeu umas falhas assim que... O Guinei, né? Que infelizmente não se comete, né? Cometeu a falha tanto no jogo e na Boboneira, como no jogo de volta. O Morumbi foi pior, né? Foi o Morumbi foi uma quarta-feira chuvosa. Foi um gol do Fabinho, se eu não me engano. Eu acho que sim. Foi um... Precisava recuperar a derrota lá de 3-1, enfim. E o Fabinho, o Guinei escorregou com o Ronaldo ali. E ali praticamente acabou as chances do Corinthians. Era um Boca de Batistuta, era o grande nome daquele time do Boca, se eu não me engano. Não, Batistuta jogar com certeza, mas se eu não me engano ele era a estrela principal do grande Boca Juniors. Foi nessa época que o Boca começou a se tornar um time copeiro, né? Time de Libertadores mesmo. Que o grande campeão da Libertadores era um outro time argentino chamado Independente. Ainda é, né? Ainda é, exato, ainda é. E o curioso é que é um time que não é forte no campeonato argentino, né? Só que na Libertadores... Não, e não há muito tempo que não faz... Até o Racing, que é o rival direto do Independente, voltou a ganhar o campeonato argentino. O Independente está numa fase muito... Mesmo no Libertadores, que é o maior campeão, não ganha nada desde os anos 70. Se não me engano, o último 84 teve um título. Mas 90% dos títulos estão concentrados ali em anos 60 e 70. Sim, exato. Bom, aí em 91 não deu certo, o Corinthians só retorna em 96, né, como campeão da Copa do Brasil, né? O Corinthians, por sinal, Rubens, foi o primeiro time paulista que disputou uma final de Copa do Brasil. Não foi o primeiro time que foi apenas campeão. O primeiro time paulista que disputou uma final de Copa do Brasil. E ganhou. Disputado, e ainda ganhou, melhor ainda, né? E que é disputado desde 89. Aí o Corinthians disputa a Libertadores de 96, contrata até o Edmundo, né? E Alexandre Lopes. Alexandre Lopes, né? Foi o Guinei de 96. Estava no Pacaembu contra o Grêmio. Esse jogo, eu estive no jogo contra o Grêmio também, né? Que eu acho que o Edmundo fez foi 1-0, não foi? Em 96 o Grêmio ganhou o jogo fora do Alexandre Lopes. Sim, lá no Olímpico, né? Não, aqui no Pacaembu. Mas o jogo de volta teve, acho que um gol do Edmundo. Sim, mas o Corinthians já foi praticamente eliminado aqui. Sim. Não lembro se o Edmundo fez o gol, mas foi pra lá já, o Alexandre Lopes falhou contra o Grêmio aqui, o Corinthians perdeu o jogo aqui também. Já em 96 foi já com o Rodir Espinosa. Isso, aí já estava praticamente fora o jogo lá. O do Edmundo que você está falando foi lá. Mas no primeiro jogo, que foi aqui no São Paulo, o Corinthians perdeu. Foi um jogo que eu lembro que eu tive que ir embora antes para casa, que eu fui de condução, enfim, e faltou luz, o jogo atrasou. E se esperasse acabar o final do jogo, eu não tinha como pegar o metrô pra
pra ir embora. Aliás, o metrô não foi inventado também com Itaquera, já existe faz tempo o metrô e os problemas sempre existiram. Agora eles falam que Itaquera não dá pra ir embora, mas não dá pra ir embora do Morumbi desde sempre, desde que inventaram o horário das 10 da noite, não dá pra ir embora pra casa. E aquele jogo, como faltou, se não me engano, faltou energia, ou foi chuva, algo assim, acho que foi energia, atrasou muito o início e não conseguiria voltar pra casa se eu não saísse antes do jogo terminar. Aí em 96, na volta, era Valdir com Y Espinosa, que tinha numerólogo, tinha mandado mudar o nome. E o Valdir Espinosa, por sinal, foi o nosso técnico campeão do inédito torneio Ramon de Carranza, que foi disputado no mesmo ano de 96. 96. Tivemos um ataque Alcindo e Alex Rossi. Acho que foi um dos poucos jogos que o Alcindo jogou bem, né? Que foi uma vitória contra o Cádiz. Primeira partida 2-0 e o último jogo, o Marcelinho fez 2 gols, vencemos o Betis por 2-0 e Você acha que o Rubens Rodrigues ficaria bem com o cabelo do Alcindo ou não? Melhor não, né? O Alcindo, por final, ele fez um gol, né? Ele jogou bem na estreia da Arena, né? Olha, do Corinthians. Eu prefiro esquecer, não me lembro. Não, jogou bem na estreia da Arena aqui como veterano. Foi até aplaudido pela torcida. Aquele dia aplaudiriam qualquer coisa, né? Então o desfile de lingerie da Dona Marlene Matheus seria aplaudido efusivamente. Maurício Sabaratão, chegamos na reta final desse Timão Universitário, o último Timão Universitário de 2015. Teremos muitos em 2016. A partir de fevereiro, episódios inéditos. Episódios é bonito, né? Conto com a presença de você aqui, quantas vezes você quiser, para falar da história do nosso Corinthians. E aproveita e fala de novo do seu livro, dá o seu destaque final para os nossos ouvintes. Chegamos ao final de um Timão Universitário. Vai lá, Maurício. Bom, meu livro Amilcar Barbuí, o generalista Amilcar Barbuí, o primeiro jogador do Corinthians que jogou para a Seleção Brasileira em 1916. Quem quiser entrar em contato, através do meu e-mail, né? Como eu disse na outra vez, Sabará ao contrário, ou seja, arabas76@hotmail.com, ou entre em contato comigo via Facebook Maurício Sabará. Valeu, Maurício. Valeu, Rubens Rodrigues, pela participação hoje. Opa, muito obrigado. Pela troca de papel com Ricardo Dias. Ricardo Dias que está lá aprendendo um pouco mais sobre a mesa técnica, né? Tá certo. Esse foi mais um programa Timão Universitário, o time do povo na Faculdade do Povo. Você sabe, inscreva-se no canal de YouTube fapsp.com.br/Timão Universitário. Lá você vai ver todos os programas que foram feitos, os vídeos do programa. Acompanhe também a gente nas redes sociais, Timão Universitário, no Facebook, no Instagram, no Twitter é @TimãoUni. Acompanhe, ajude a gente a fazer em fevereiro mais programas. Você já sabe, se quiser estudar com a gente, fazer parte dessa equipe, venha para a FAPSP, no site da faculdade, mais informações. Esse foi o Timão Universitário, a apresentação de Vitor Guedes, de hoje comigo, Rubens Rodrigues, no lugar de Ricardo Dias, que estava lá, mandando o WhatsApp para as 15 mulheres na mesa técnica. Produção, reportagens e redes sociais de Ana Flávia Santos, a Isabel Filardes de Guararema, Fábio Amada Minei, um toquinho de gente, Gabriela Furacão Fernandes, que deu mais uma vez, meteu um atestado e não veio trabalhar, Vinícius Maju Vieira, o nosso meninão do tempo, Robson Teixeira, o nosso repórter intrépido, Rubens Rodrigues, o homem de Imbu, sonoplastia, ele, a Docica Preta, fala pra mim, Marcelo Barbosa, trabalhos técnicos do empolgado, sempre efusivo, risonho e alegre, Antônio Evaristo. Esse foi o Timão Universitário. E faltou, não faltou nada, né? Até 2015 com mais. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians!